Mas aquela questão.
Uma ótima noite a todos. Como é bom estarmos juntos para louvar ao Senhor. Como é bom estarmos aqui para declarar, unidos em uma só voz, que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é perfeito em nossas vidas, que tudo novo se fez. Desde que nós encontramos com Jesus, tudo novo se fez em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias. E embora fracos, problemáticos, recheados de dúvidas, de defeitos, sabemos que Jesus venceu por nós. E nele temos plena confiança de que um dia nós estaremos ao lado dele, aprendendo diretamente do Pai e sendo plenos, realizados na presença do nosso Deus. Por isso eu te convido a neste momento ficar sentado mesmo. Nós cantaremos uma canção nova, uma canção que ainda não cantamos com frequência, para que você possa aprender, meditar na letra, e depois nós levantaremos e cantaremos todos juntos essa linda canção. E eu espero que você entregue seu coração, que você reflita nessa letra e que você possa desfrutar da presença de Cristo em sua vida. Emmanuel, o Deus presente aqui, vem renovar minha paixão por ti. E eis que fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Vamos colocar em pé agora. Vamos cantar ela novamente do começo. Eu te convido a entoar comigo. E tudo novo se fez. O Rei chegou, o Rei está aqui. Emmanuel, o Deus presente aqui, vem renovar, vem renovar minha paixão por ti. E eis que fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. E quando Ele vem, Ele transforma as nossas vidas. As coisas mudam, a nossa perspectiva muda, o nosso coração muda. Com a presença de Jesus em nossas vidas, tudo fica colorido, tudo fica diferente. Faz-nos enxergar dessa maneira, Jesus, enxergar a sua presença. E quando Ele vem, o amor
Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco. O Senhor é o Deus entre nós, o Senhor é a paz entre nós, a alegria entre nós. Reacenda as chamas em nossos corações, como diz essa canção. Reacende a paixão por Ti, Pai. Reacenda a nossa paixão. Nos dê fôlego, nos dê vida, para aprendermos a Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém, glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus essa noite nesse lugar? Que bom, glória a Deus. É bom demais louvar o Senhor com você, com as famílias que nos assistem online. Eu queria que você pudesse retribuir essa alegria de estarmos juntos, olhando para a pessoa que está perto de você. Se ela está a um soquinho de alcance, você pudesse fazer isso com ela. Ou se não, você pudesse dar um tchau, um aceno, um oi para dizer: ei, nós estamos aqui. Você que nos assiste pela internet, nós estamos aqui. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link e vamos juntos adorar ao Senhor através desse momento especial que o Senhor nos reserva. Hoje, último domingo do mês de dezembro e o último domingo do ano de 2020. Hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos com certeza chegando até aqui com a graça, com a misericórdia, com o cuidado de Deus sobre a nossa vida, mas também com vocês, né? Com vocês que nos assistem pela internet e com vocês que estão aqui conosco presencialmente. E se porventura alguém hoje escolheu estar conosco durante esse período para nos visitar pela primeira vez, a gente gostaria de dar a você um presente ao final da nossa celebração, tá bom? É só nos procurar ali no balcão de informações ao final do culto e nós entregaremos para você esse presente especial que nós separamos para você que veio nos visitar hoje pela primeira vez. Bom, irmãos, algumas pessoas já estão mandando mensagens, perguntando se de fato nós estaremos com os cultos finais de ano agora, os cultos normais. Irmãos, não precisa nem perguntar, já ficamos tempo demais com a igreja fechada para a gente falar que as atividades estão suspensas ou algum culto estará sendo cancelado. Não, estarão todos acontecendo, domingo às 10 da manhã, às 19h30 e terça-feira às 20 horas, que é apenas o que nos restou durante todo esse período que nós tivemos aí de pandemia. Apenas as crianças que nós vamos fazer um breve intervalo, que nós vamos chamar isso de recesso. Infelizmente nós ficamos muito tempo parado com as crianças e tivemos a oportunidade de retornar com elas agora há pouco com um novo decreto para maiores de 6 anos. Mas agora, final de ano, com as festas, atividades, viagens e também compromissos, nós temos um baixo nível de voluntários disponíveis. Então nós vamos dar um intervalo agora. Então atenção, papai e mamãe, agora desse domingo até o domingo do dia 10 de janeiro, nós não teremos as nossas atividades com as crianças maiores de 6 anos, tá bom? Acho que tem a tela aí, pode colocar por gentileza. Tem uma tela que mostra que nós voltaremos isso apenas dia 10 de janeiro. No culto da manhã, às 10 horas da manhã. Então, atenção, papai e mamãe, você que assiste pela internet, isso é muito importante. Você vai fazer a sua inscrição da mesma maneira, pode já fazer a sua inscrição semana que vem, na outra semana, fazendo a inscrição para o seu filho ou filha participar da celebração do domingo, dia 10, às 10 da manhã. E terça-feira à noite, às 20 horas, da mesma maneira, inscrição também para que seu filho ou filha possa participar conosco. Então, nós vamos manter o padrão seguinte: domingo de manhã, às 10 da manhã, e terça-feira à noite, às 20 horas, tem celebração para crianças maiores de 6 anos, mas é necessária a inscrição. Tudo isso a partir do dia 10 de janeiro, e nós contamos com a sua compreensão, colaboração e participação conosco nessas atividades, tá bom? Pai e mãe, criança não vem sozinha na igreja, e ela não consegue fazer a sua inscrição sozinha, então nós contamos com a colaboração de vocês para isso. E também, eu queria lembrar vocês que nós estamos agora no mês de janeiro, fazendo aquela campanha tradicional que nós fazemos todos os anos na nossa igreja, que nós chamamos de campanha 12 por 12. São 12 dias ininterruptos, né, consecutivos de oração aqui na igreja, por 12 meses de celebração. Foram esses 12 dias de oração em janeiro de 2020 que nos sustentou até aqui, mês a mês, trazendo graça ao nosso coração e à nossa vida. Então eu quero convidar você a vir participar conosco do dia 3 de janeiro, atenção à data, hein? 3 de janeiro é um domingo à noite, é o nosso dia de ceia. Venha participar da ceia de manhã ou à noite e nós vamos começar a nossa campanha. E o tema desse ano é 12 passos de fé. Nós selecionamos algumas palavras que simbolizam passo. Por exemplo, impossível, incapacidade. Tem várias palavras com in que nós separamos para esses 12 dias. Mas 12 dias é o seguinte, pessoal, são celebrações curtas, com exceção de domingo e terça, que é no horário normal de celebração. As celebrações são muito, muito curtas, elas acontecem em 30 minutos. Então, por exemplo, domingo dia 3, nós vamos começar o nosso culto e vamos orar pelo mês de janeiro.
Segunda-feira, às 8 horas, nós vamos orar pelo mês de fevereiro. Será das 8 às 8h30. Então, se você chegar às 8h10, 8h15, você já perdeu metade do conteúdo, tá bom? Então, a gente começa pontualmente 8 horas e termina pontualmente 8h30. E eu tenho certeza que tem gente na internet falando assim, mas e a gente, pastor, que está em isolamento familiar, domiciliar, a gente que está aqui em grupo de risco? Vamos transmitir online todos os 12 dias para você orar conosco. Tá bom? Então você pode se preparar para esses dias, nós vamos estar juntos, clamando pelo ano de 2021, para que Ele traga sobre nós bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, atenção aos dias e ao horário. Com exceção dos cultos de domingo, que é às 10 da manhã, 19h30, todos os demais dias são 20 horas. Que hora que acaba, pastor? 20h30. Então, convidamos você e a sua família para estar conosco. Por falar que está acabando o nosso tempo aqui em 2020, já está dobrando a esquina 2021, chegando aí de viagem, nós temos aqui um material para você começar o seu ano 2021 com um devocional diante do Senhor. A gente sabe que muitas pessoas esperam o dia 1º de janeiro para fazer resoluções. Vou perder peso, vou economizar dinheiro, eu vou começar a ler a Bíblia. Ótimo, boa ideia. Mas continue fazendo isso, principalmente lendo a Bíblia. Para ajudar você na leitura da Bíblia, nós disponibilizamos um material a baixo custo para você adquirir, que se chama Presente Diário, tá bom? Esse pequenininho aqui, com letras miudinhas, custa R$5. Esse aqui, letra média, ela é de R$10. E nós temos aqui esse por espiral, letra normal, a R$20, tá bom? E temos também para fazer com as crianças, surpresas para hoje, que também é o valor de R$20. Então você pode passar ali, as últimas unidades estão disponíveis, porque daí o ano que vem a gente não vai pedir mais. Começa dia 1º de janeiro e para cada dia do ano de 2021 tem uma meditação. Por exemplo, deixa eu abrir um aqui. Dia 28 de julho, a palavra para meditar é Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Está vendo? E aí tem um escrito sobre isso, você pode ler a Bíblia, fazer seu devocional, é um bom material. Pastor, eu não quero adquirir. Existem aplicativos de celular para isso, tá bom? É só você entrar lá na Apple Store e você colocar lá, aplicativos devocionais diários. Você vai encontrar devocionais para você fazer todo dia. Esse aqui é um bom recurso, mas se você não quer desembolsar nenhum valor, tem aplicativos gratuitos para você fazer isso através do celular. O importante é você ler a Bíblia e colocar isso como padrão para o seu coração em 2021. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos orar pelo ano de 2020, agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Eu tenho certeza que talvez você tenha chegado aqui com muitas dúvidas, incertezas, inseguranças, perdas, prejuízos, dilemas, sofrimentos, mas você chegou até aqui. Então, a Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é o último domingo do ano, então nós vamos orar agradecendo a Deus, porque nós temos motivos. Se você está aqui, se você está aí, significa que nós estamos em vida, respirando e com a possibilidade de dizer, Deus, muito obrigado. Então convido você a fechar os seus olhos e a orarmos juntos pelo ano de 2020. Senhor, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos começar a consagrar o ano de 2021, mas antes, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Senhor, foi um ano de muitas dificuldades, muitas incertezas, muitas inseguranças, temores, medos que nos assaltaram, ó Deus, soturnamente. Mas, Pai, nós estamos aqui, em graça, em vitória, em poder, em saúde, podendo dizer obrigado, Pai, obrigado, porque chegamos até aqui, o Senhor nos sustentou, a Sua mão nos conduziu, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou ao Senhor. E adiante, Deus, nós vemos um futuro que também vai se abrir na Sua promessa e na Sua vontade. E aqui, Pai, vai a nossa gratidão, através das palavras, dizendo, louvado seja o Seu nome, obrigado por cada aprendizado, por cada experiência, e que possamos sair de 2020 com muito mais maturidade, muito mais sabedoria do que entramos nele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você agradeceu com os seus lábios, e se porventura você quiser agradecer com as suas mãos, aqui à frente tem 2 gasofilaços, são urnas, onde você pode colocar a quantia e o valor que você quiser. Hoje, o último domingo do ano, você pode fazer a última oferta do ano 2021. Esse envelope em branco é para você fazer isso, os dizimistas e ofertantes sabem como funcionam, e os visitantes não se constrangem, porque isso nós fazemos todos os domingos na nossa comunidade. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver sua gratidão ao Senhor.
já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vamos declarar, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Ele, a Jesus, o nosso alvo. Nosso alvo, Pai, é sermos iguais a Ti, Pai. Por mais distante que pareça, por mais complicado que pareça, nosso alvo é seguir em frente, esquecendo das coisas passadas e focando naquilo que está em nossos olhos, que é a fé a qual nós somos chamados, a fé em Jesus Cristo, a fé num Deus bom, que independente das condições, independente das coisas da vida, independente das coisas que acontecem, continua sendo bom, continua sendo perfeito, continua sendo belo, maravilhoso em nossas vidas. E apesar de às vezes não enxergarmos a beleza da vida, enxergarmos só ruínas, o nosso Deus ainda enxerga um belo castelo, nosso Deus ainda enxerga uma bela construção, o nosso Deus ainda enxerga algo que está sendo levantado a cada dia, uma eternidade, uma vida não de sucesso temporário, sucesso visual, sucesso temporal, mas uma vida de plenitude na presença dEle, na presença do Cordeiro Santo, na presença do Deus de amor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos, que não são os meus, mas são mais altos. Lindo Jesus, Tu és a minha luz, estrela da manhã, eu cantarei a Ti.
teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Dê o seu louvor a Ele, dê o seu louvor. E o que posso te dar, com tudo que tu és. Se você me libertou e me curou com graça e misericórdia. E o que posso te dar, com tudo que tu és. Você me libertou e nos curou e me curou. Ele é bom, tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Vamos declarar: teu amor dura para sempre, 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 sempre. Teu amor dura para sempre, eternamente. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Tu és bom, vamos declarar. Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. A justiça que se fez em amor do nosso Pai, a justiça seria feita se nós tivéssemos sido afastados do Pai, mas Jesus fez justiça por nós, ao nos demonstrar o maior amor do mundo, o maior amor do universo, se fazendo carne e trazendo para nós a justiça de Deus, trazendo para nós vida eterna. Não fique chateado se a justiça dos homens tem demorado, se as coisas não vêm acontecendo como você espera, como eu espero. Se alegre na certeza do que Cristo conquistou por você. E saiba que Ele é bom em todos os momentos, que Ele é bom para sempre e eternamente. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor. Aleluia, aplauda-se Jesus. Amém, você pode se sentar por gentileza. Obrigado, equipe de louvor.
declarar essa verdade por causa da fidelidade de Deus, conforme diz Jeremias, a Lamentações de Jeremias, aliás, diz que a causa de não sermos consumidos é essa bondade permanente, durável de Deus sobre as nossas vidas. Mas vamos lá, vamos conversar hoje sobre a última mensagem de domingo de 2020, e eu selecionei esse tema: siga em frente. Eu selecionei esse tema justamente porque já fazia tempo que eu não ouvia a voz de um companheiro. Eu não sei se é companheiro, às vezes pode até ser companheira também. Calma, querida, não precisa ficar preocupada, né? Companheira de viagem, que está sempre, ou esteve sempre ao meu lado. Esse período de pandemia, ele ou ela ficaram meio distanciados, a gente perdeu um pouco do contato, um pouco da ligação. Mas esses dias ela apareceu de novo, ou ele apareceu de novo, não sei. E apareceu com força e trouxe de novo aquela sensação em mim. Ele apareceu dizendo: siga em frente em 200 metros. O GPS apareceu de novo ali no meu celular, dizendo que eu deveria seguir em frente para chegar num determinado lugar que eu havia colocado. Já fazia meses que eu não usava o GPS, acostumado agora à rotina do círculo conhecido, da cidade conhecida, dos lugares, dos trajetos mais comuns e não mais distantes. Apareceu de novo a voz: siga em frente em 200 metros. É interessante que essa tecnologia, ela revolucionou a nossa forma também de se locomover. O GPS, serviço de geolocalização, trouxe para nós uma segurança para nos deslocarmos no nosso espaço. Mas muitas pessoas não sabem, mas nós temos aí um coach motivacional no nosso celular ou na tela do nosso carro, que geralmente diz para nós: siga em frente por 20 quilômetros, siga em frente por 45 minutos, siga em frente, siga em frente. É uma mensagem, uma palavra constante e contínua, e uma frase que está ali no nosso dispositivo, parece que de uma maneira desproposital, mas que para a nossa vida espiritual faz muito sentido. Na nossa jornada terrena, queridos, é preciso seguir em frente. Na nossa jornada existencial, é preciso seguir em frente. Inclusive, as Escrituras nos provam isso quando diz, em vários textos bíblicos, como 1 de Pedro, capítulo de número 2, diz que nós somos como peregrinos e forasteiros nessa terra. E de fato, o que faz um peregrino e o que faz um forasteiro? Caminha, anda, marcha, se projeta para o objetivo adiante. Então, a nossa vida humana é uma vida de caminhada. Então, parafraseando um famoso poeta português chamado Fernando Pessoa, eu poderia dizer assim: caminhar é preciso, é necessário, é fundamental. Eu preciso sair do lugar e eu preciso seguir em frente. Ora, se o GPS me incentiva a caminhar, se as Escrituras me incentivam a caminhar, por que eu paro? Por que eu paraliso? E essa é a pergunta que eu gostaria de trazer para você. Porque quando essa frase surgiu ali, apareceu no meu dispositivo pela primeira vez, depois de um bom tempo, eu parei para pensar: por que eu paro? Pode passar para mim o slide, por gentileza, não está passando aqui. Coloca aí para mim, para eu poder... Isso, muito obrigado. Por que não conseguimos seguir em frente? Porque muitas vezes você desiste. Por que você paralisa? Por que você desanima? Por que joga a toalha? Por que não avança e não se projeta para o futuro? Você já parou para pensar? Eu parei para refletir sobre várias ocasiões onde o meu desejo era dar um passo atrás, nem ficar parado, era retroceder, era avançar em retrocesso, não para diante. O meu desejo era voltar e não avançar. E eu trouxe algumas palavras. É lógico que deve existir deveras ou muitas outras, mas eu gostaria de selecionar apenas 4 palavras que talvez sejam um motivo para você jogar a toalha e desistir e não seguir em frente na sua vida. Esse faz sentido para mim, talvez faça para você quando eu compartilho. Primeira palavra que me faz desanimar ou desistir de seguir em frente é a palavra medo. Medo. Tem gente que acha que a gente não sente medo. Tem gente que acha que o pastor não tem receios. Tem gente que acha que o pastor não sente inseguranças. É lógico que a gente não tem medo de assombração, a gente não tem medo de alma penada e nem de espíritos malignos, mas a gente tem vários outros medos. Eu tenho medo de atravessar uma rua sem olhar para os lados, eu tenho medo de pular de um prédio e fazer um test drive se eu posso voar. O medo me preserva. Mas também tenho medos e inseguranças próprias da humanidade. Medos em relação ao que será o futuro, medos em relação a como a pandemia vai reagir, ou como a sociedade vai reagir depois de tudo isso.
Ou você acha que o medo não é uma inconveniente visita que muitas vezes quer morar no nosso coração? Sim, faz parte da vida humana experimentar o medo. Agora, faz parte da vida humana decidir o que eu faço com o medo. Rubem Alves é um educador brasileiro que disse o seguinte: todos nós temos medo. Então essa frase é verdadeira e a Bíblia mostra isso, porque fala em diversos textos que homens que se dispunham para servir a Deus precisavam ser encorajados com a frase: não tenha medo. Moisés ouviu isso, Josué ouviu isso, Davi ouviu isso, Paulo ouviu isso. Ou seja, homens cheios de fé ouviram: não tenha medo, porque medo faz parte da vida humana. Aí o Rubem Alves classifica dizendo: se todos nós temos medo, nós precisamos decidir se o medo vai me fazer rastejar ou se o medo vai me fazer voar. Eu preciso decidir o que fazer com ele. E se eu rastejar, eu não posso ficar chateado se as pessoas pisarem em mim, porque quem rasteja, pisado é. Então, nesse sentido, eu preciso decidir o que fazer com o medo. Eu não posso me livrar dele, eu não posso negar que ele não existe. Eu preciso decidir como lidar com ele. Essa que é a grande questão. E como eu lido com o medo? Quando ele vai embora? Não, queridos, porque se a gente esperar todos os medos irem embora da nossa vida, a gente não vai sair do lugar. Uma ilustração: o camarada chegou para mim e perguntou: pastor, como é que eu me livro do medo de casar? Já namora há um bom tempo, sabe, aquele processo. Eu disse para ele: casando. Qual é o outro jeito, irmãos, de se livrar do medo de casar? Mas e se eu não conseguir pagar as contas? E se eu não conseguir pagar o aluguel? Mas e se der uma crise financeira? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? Irmãos, esse medo a gente vai conviver o resto da vida. Se a gente esperar todos os medos saírem diante do nosso para-brisa, nós nunca avançaremos para lugar algum. Você tinha certeza quando você se casou? Você tinha certeza absoluta quando trocou de emprego? Tinha certeza quando você se formou na universidade? Tinha certeza a respeito do curso que você escolheu, que te acompanharia o resto da sua vida? Você tinha certeza quando você definiu na sua vida que cidade morar? Lógico que não, queridos. Muitos de nós tínhamos medos, receios, inseguranças e incertezas. Mas a decisão não é me livrar do medo, a decisão é enfrentar o medo. Aristóteles, o grande pensador grego, dizia: covardia é o medo que paralisa. Vou repetir: covardia é o medo que me faz travar os passos e não avançar. Então eu não posso me ver livre dos medos, mas eu preciso encará-los com coragem, com coragem. Mário Sérgio Cortella é um grande pensador aqui de Londrina, queridos, do nosso lado. É uma honra ter esse homem como um grande pensador brasileiro. Ele diz o seguinte, que coragem não é ausência de medo, coragem é enfrentamento do medo. Ah, eu sou corajoso, por quê? Me livrei do medo. Não, eu enfrentei o medo, eu fui apesar dele. E quantos medos nós enfrentamos nesse ano de 2020, queridos? Quantos medos nós experimentamos, você, eu, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, em relação à nossa própria salvação. Quantos medos? Agora eu pergunto, você paralisou diante dos medos ou você avançou? Você travou os seus passos e recuou, ou você decidiu seguir adiante? Como diz o GPS e como diz as Escrituras, siga em frente, prossiga para o alvo, prossiga para o objetivo. O que você fez com o seu medo? Segunda palavra que faz muito sentido para mim, talvez faça para você: decepção. Muitas pessoas paralisam por causa da decepção, e essa palavra talvez seja uma palavra de ordem para o ano 2020. Quantos projetos frustrados, quantas coisas que não se realizaram, quantos sonhos prorrogados para o futuro, não é verdade? Decepção. Decepção com pessoas que você achou que estaria ao seu lado quando a distância acontecesse e não estão mais. E quantos de nós vamos nos decepcionando e vamos nos encaramujando? Permita-me usar essa palavra, ou criar essa palavra, encaramujar, fechar num caramujo, criar um casco dizendo: essa pessoa não me toca mais, nesse eu não sofro mais. E nós vamos impedindo de avançar, paralisando os nossos passos, tentando nos proteger de toda a frustração. Irmãos, a vida é frustrante. Quem nunca sonhou e não se frustrou, nunca sonhou. Quem nunca projetou e não viu seus projetos irem por água abaixo, nunca fez algo relevante na sua vida, porque a vida é frustrante, a vida envolve decepção, a vida envolve expectativas não concretizadas, faz parte, irmãos. Nem todas as nossas orações são respondidas, nem todos os nossos desejos são concretizados. A vida é um processo de aprendizagem, e se nós pararmos diante das decepções de faculdade, de família, de pessoas, de fé, de religião, de financeiro, de profissão, se nós pararmos nas decepções, a gente não vai avançar. Então eu pergunto, você já parou diante das decepções?
Quando alguém te frustrou, você disse, agora não vou mais na igreja. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. No passado e num passado recente. Me decepcionei, agora não vou mais na igreja. Você não vai na igreja por quê? Porque eu me decepcionei. Você vai paralisar por causa de uma decepção? Você vai colocar em risco toda a sua vida? Esses dias encontrei uma pessoa na mesa de bar. Eu fiquei muito triste com aquela situação. Porque é uma pessoa que, eu sei que Deus tem propósito. E eu passando de carro e vi aquela pessoa no boteco. Mandei uma mensagem, pedi para conversar e nós sentamos juntos. E essa pessoa confidenciou para mim os problemas e os motivos que a levaram até aquela decisão. Ela disse, pastor, eu desejei jogar tudo para o alto, sabe por quê? Porque eu me decepcionei com isso. E eu disse para ele, você vai colocar tudo a perder e vai paralisar os projetos de Deus na sua vida por causa de uma decepção? Irmãos, quantos de nós fazemos isso? Colocamos tudo a perder por causa de uma expectativa frustrada e algo que não se concretizou. E a fé vai embora, a integridade desmorona e os projetos não permanecem. E começamos a culpar os céus e a terra porque nós não conquistamos o que queríamos. Decepção trava os passos, impede a caminhada. Porque a decepção também desenvolve em nós um processo traumático. Traumas são palavras muito comuns para nós. Já ouviu falar que gato escaldado tem medo de água fria? Por que gato escaldado tem medo de água fria? Porque um gato que já levou um banho de água quente, qualquer água pode tirar o couro dele. Uma pessoa que foi traída no casamento, qualquer relacionamento pode tirar a paz dele. Uma pessoa que foi passada para trás no trabalho, qualquer experiência de infidelidade ou qualquer experiência de trairagem que apontando pode ser uma catástrofe e pode gerar um grande caos. Para uma pessoa que sofreu a decepção com um amigo querido, qualquer relacionamento pode ser um perigo. Ou seja, muitas pessoas vêm inclusive para essa igreja, vêm para ser membros dessa igreja, feridos com outras comunidades evangélicas, dizendo, pastor, eu tenho medo de assumir compromisso na igreja, tenho medo de subir no púlpito, eu tenho medo de ser um crente. Por quê? Porque eu tenho trauma de gente de igreja, tenho trauma de igreja, tenho trauma de Deus. Gente que vai associando paralisias porque os seus traumas não impedem de agir. Queridos, os traumas são um dispositivo de defesa pessoal. A gente traumatiza para se defender e não experimentar aquilo de novo. O problema é quando ele não trabalha ao meu favor. O problema é quando ele me cria raízes de paralisia e decepção, onde eu não consigo avançar e nem sair do lugar. Ou seja, eu preciso aprender a lidar com isso, porque senão a minha vida não vai acontecer. Irmãos, quantos de nós não sofremos algum tipo de trauma na vida? Tem alguém aqui, ore por mim, por favor, porque eu tenho vários deles. Ore para Deus me libertar, porque eu tenho um monte deles. Quantos de nós não sofremos algum tipo de ofensa, de vergonha? Quantos de nós não sofremos algum tipo de traição? Quantos de nós não sofremos algum tipo de experiência negativa na vida? Quantos de nós, irmãos? A grande questão não é se eu tenho ou não traumas, a questão é o que eu faço com eles. Senão eu vou travar na vida. E eu pergunto para você, os traumas te paralisaram? As experiências negativas do passado fizeram com que você criasse raízes profundas num lugar onde você só vive dor, sofrimento e angústia? E por fim, zona de conforto. Aqui não é negativo, aqui é positivo. A gente está falando só de coisa negativa, medo, decepção, traumas, mas agora eu quero falar de coisa boa. Porque existem coisas boas que nos impedem de alcançar o melhor, sabia disso? Tem coisas boas que não me deixam sair do lugar, tem coisas boas que não me deixam avançar para as promessas de Deus. E a gente já provou que a gente tem um costume fácil de se habituar às tragédias. Irmãos, a gente consegue se conformar rapidamente com o desconfortável. Essa máscara que você está usando aí, quando você colocou a primeira vez, o que você disse? Meu Deus do céu, eu não aguento isso aqui. Tem gente que estava com síndrome do pânico ao colocar a máscara. Hoje ela entra em casa, começa a pegar as coisas na geladeira e diz, mãe, tira a máscara. Ai, nem percebi que eu estava. Quando eu fui pregar a primeira vez para um povo mascarado, irmãos, eu falei que não ia dar conta. Eu quase renunciei ao cargo. Eu falei, eu não vou dar conta. Não consegui ver a expressão facial e ver só os olhos de vocês. É um limite muito grande para uma mensagem. Mas sabe o que acontece hoje? Eu nem percebo que vocês estão de máscara. Me acostumei com o trágico.
com o desconfortável, com o inapropriado. É assim a vida humana, a gente vai se acostumando, a gente vai se habituando com o medíocre, com o miserável, com o desconforto. De repente a gente vai vivendo aquela tragédia, aquele transtorno, aquele problema, aquele dilema, a gente nem vê mais que estava nisso. A gente nem percebe que estava nisso. Deixa eu dar um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, prefere viver no casamento à míngua do que resolver. Ela vive a zona de conforto de um casamento medíocre. Por exemplo, cada um dorme numa cama, eles dividem as finanças pessoais, não se tocam há anos e vivem com a aparência de um casamento ou de uma família feliz. Mas nunca sentam para tratar, porque tem medo do desconforto do tratamento, de falar de dores, de pedir perdão, de oferecer perdão. Gente que tem medo de se desconfortar com essas situações. O que elas fazem? Elas criam uma zona de conforto de um casamento fragilizado e fracassado, para dizer, aqui é bom, porque pelo menos a nossa renda está em dia, a nossa subsistência está favorecida, e os nossos filhos podem ter um futuro. Quem disse? A gente vai se acostumando com o trágico, irmãos. A gente vai se acostumando com o mal. Um dia um rapaz estava pedindo um conselho para um grande sábio, e falou para o sábio, minha casa é um inferno. A casa é uma destruição, é um arraso, eu não aguento ficar naquele lugar. O que o senhor me aconselha a fazer? Ele falou, leva 3 cabras e coloca dentro da sua casa, elas não podem sair de lá, elas têm que morar com você durante 30 dias. Como assim 3 cabras? 3 cabras, 30 dias dentro da sua casa. Ele colocou as cabras e colocou lá, aquele primeiro dia, aquela situação, aquela coisa, aquele problema, aquele dilema, aquela cabra subia e fazia cocô para todo quanto é lado. E de repente ele volta para o sábio depois de 30 dias e diz assim para o sábio, eu já terminei o meu projeto, então traga as cabras de volta para mim. Depois de mais 30 dias, o rapaz volta dizendo para o sábio, eu estou com saudade das cabras. Ou seja, quando a gente vai olhar para os nossos dilemas, nossos problemas, a gente vai percebendo que muitos deles a gente até já se acostumou. Viver uma vida medíocre, uma vida sem projeto, uma vida sem Deus, uma vida sem vida. Esses dias eu perdi o sono às 3 horas da manhã e fui escrever um artigo que veio na minha cabeça. E pretendo logo publicar e compartilhar com vocês aqui. Que é um mundo que perdeu o paladar já faz tempo. A gente acha que o coronavírus tira o paladar, que nada. O nosso mundo já perdeu o paladar faz tempo, nos conformando a uma vida medíocre. A gente não tem mais sabor de vida. A gente parece robô, inteligência artificial andando pelo mundo como zumbis, sem experimentar o que a vida é de fato. Por quê? Porque os nossos pés pararam. Pararam os nossos pés. E o desafio, siga em frente, parece que não faz sentido nenhum para nós. Parece que a gente, por medo, decepção, trauma ou conforto, a gente quer ficar onde está, para ver como é que fica. Essa semana eu recebi uma frase no meu celular. Eu tenho um dispositivo que me lembra algumas frases. E dizia assim, nada será novo se você for o mesmo em 2021. Então, se você quer alguma coisa diferente em 2021, nada será novo se você for o mesmo. Então, siga em frente, irmãos. Sigamos em frente, avancemos, vamos para as coisas adiante. Chega de ficar chorando leite derramado, de ficar lamentando o que já se foi. A gente precisa seguir em frente, olha essa imagem. Gente que avança apesar dos obstáculos, gente que tem um objetivo, eu quero chegar lá, eu quero avançar até lá. Eu sei que foram atrasados projetos no ano de 2020, eu sei que foram postergadas possibilidades, mas irmãos, nós estamos em caminhada, nós não podemos parar. E quem pode nos defender, quem pode nos ajudar, quem pode nos desafiar a continuar apesar das tragédias? Eu separei um texto aqui maravilhoso. Infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo para meditar sobre ele, porque as nossas celebrações são mais curtas, mais objetivas, mas eu desafio você na sua casa a se aprofundar nesse texto. E olha só o que Deus mostrou no meu coração a respeito do desafio de seguir em frente através da vida de Jacó. Gênesis 35, versículo de número 16, diz assim, Gênesis 35, 16. Coloca para mim, por gentileza. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai, que era Jacó, deu-lhe o nome de Benjamim. Antes de avançar para o próximo, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Qual é o contexto, pessoal? Jacó tinha acabado de resolver todos os problemas da sua vida. Ele andou durante 21 anos fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Ele tinha vivido durante muito tempo na casa do seu tio Labão como estrangeiro.
vivendo num ambiente de alta enganação e trairagem. Agora ele está de volta à sua casa, restaurado com o seu irmão, com a sua família. Ele está em paz com os seus e muito próspero. E Deus fala para ele: volta para Betel, no lugar que você estava a primeira vez quando você me encontrou, e faça lá um sacrifício a mim. Jacó obedece e volta a Betel, e quando ele está saindo de Betel, sua esposa começa a dar à luz. Sua amada esposa, a esposa chamada Raquel. Jacó tinha Lia, que foi a mulher dada por mentira e por engano através de Labão, e ele tinha a Raquel, que era sua esposa amada, com quem ele desejara casar desde o primeiro dia, e trabalhou 14 anos para que pudesse ter o direito de se casar com ela. E Raquel começa então a dar à luz em grande sofrimento, e sofrimento mortal, e de fato ela morre, nascendo ali o Benoni. Mas Jacó recusa-se a chamar de Benoni e o chama de Benjamim. E o que então acontece nisso? Poxa, a vida estava tudo indo bem, pessoal. Não é justo isso acontecer na vida de pessoas que estão se alinhando ao propósito de Deus. Jacó não estava mentindo, Jacó não estava enganando, Jacó não estava passando gente para trás, Jacó estava andando na presença de Deus, Jacó estava sendo um homem decente, Jacó estava sacrificando a Deus, Jacó estava no templo. E sabe o que acontece com ele? Ele perde, toma prejuízo, vê aflição e vê a dor. Eu queria saber aonde que inventaram a ideia de que andar com Jesus nessa terra é imunização contra o sofrimento. Eu queria encontrar algum lugar na Bíblia que dissesse isso, para eu me apegar e falar: Deus, olha aqui o que o Senhor escreveu, agora o Senhor se garante aí. Mas não tem, irmãos. Jesus disse em João 16:33 que no mundo tem aflições. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 14 que por muitas aflições importa-nos entrar no reino de Deus. A palavra de Deus diz em Timóteo que todo aquele que quer viver piedosamente vai sofrer muito transtorno na sua vida. Não há garantias, irmãos, de imunização contra o sofrimento. Jacó resolveu todos os problemas. Era hora de ele deslanchar, era hora de ele avançar, de abrir empresa, de casar-se, de ter filhos, de seguir em frente, de se formar, de ter o seu currículo preparado. Era agora a hora de Jacó. Isso acontece com ele? Ele perde. Você se sente assim também no ano 2020, finalzinho, dia 27 de dezembro? Sente que agora era a sua hora e de você de repente perdeu tudo? Perdeu a empresa, perdeu o trabalho, perdeu saúde, não sei, talvez você esteja falando, contabilizando perdas até aqui, perdas financeiras. Você não sente que chegou aqui perdendo e dizendo: Deus, agora que o negócio ia acontecer, veio esse coronavírus? Bom questionamento, mas a grande verdade é que sofrimento afeta as pessoas que também andam corretamente. Jacó estava com tudo em ordem, tudo em dia, sem nenhuma pendência para trás, e mesmo assim sofreu perdas e desilusões. Não há garantias para você, nem para mim, de que se fizermos tudo certo, no final tudo sairá certo. Não há garantias, irmãos. Não quero iludir você com uma palavra mentirosa de que 2021 há garantias de que você será uma pessoa que conquistará todos os seus objetivos e sonhos. Mas eu posso trazer uma garantia para você, de que o Deus que projeta a vida e o Deus que controla todas as coisas do universo e é soberano, não vai desamparar e não vai deixar você prostrado. Ele vai te levantar todas as vezes que for preciso, porque o texto diz isso. O texto mostra um homem que sofreu uma perda significativa e expressiva, e mesmo assim se levantou. Se levantou para quê? Olha lá o que diz o texto no versículo seguinte: assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante em Migdal-Eder. Preste atenção em alguma coisa interessante ali. Jacó marcou ali o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente. Interessante isso, né? Jacó levantou uma coluna, mas é Israel que partiu novamente. Peraí, tem duas pessoas nesse texto? Não, irmãos, é a mesma pessoa. Por que então Jacó sepulta e Israel parte? Já a gente chega lá para descobrir o que é isso. Porque antes disso, eu gostaria de pontuar algumas coisas nesse texto que faz muito sentido para mim, para seguir adiante e não parar diante dos fracassos e das decepções da vida. Entre eles, eu queria destacar que muitas promessas de Deus vêm em pacotes de aflições, e Jacó percebeu isso. Quem era Benjamim? Benjamim é o filho da promessa. Quando Raquel teve o primeiro filho, chamou de José, que significa que Deus me acrescente um outro filho. Sabe o que Raquel queria? Mais um filho, ela era estéril. Deus deu José, ela disse: eu quero mais um, pelo menos mais um, e veio. A promessa se cumpriu, mas para a promessa se cumprir, houve perda.
houve luto, houve um prejuízo. E eu quero dizer para você que muitos dos pacotes de bênçãos de Deus na nossa vida vêm embalados com aparência de aflição. Muitas das coisas que nós esperamos que Deus responda e atenda, vêm com um lacinho de sofrimento. E vem com um cartão de recomendação dizendo, do Papai Celestial para você. E quando a gente olha e fala, não, isso é aflição, não, isso é prejuízo, não, isso é perda. Meu irmão, minha irmã, pode ser Benjamim que esteja nascendo. Às vezes, algumas coisas precisam ir embora para outras surgirem. Às vezes, algumas coisas precisam ser sepultadas para outras surgirem. A gente precisa abrir espaço para o novo, porque se o velho permanecer, ele não permitirá que o novo apareça. É lógico que ninguém está falando aqui de sepultar cadáveres, ninguém está falando de pessoas queridas, eu estou falando de experiências, de passado, de situações, de circunstâncias, de lembranças, de memórias, de coisas que a gente precisa deixar ir, irmãos, e que a gente está segurando, esperando promessa de Deus com uma vida velha, com uma vida maldita, e falando, Deus me dá um novo. Não vai chegar o novo se o velho não for embora. Pode orar, pode fazer jejum, pode fazer campanha, libere o velho, deixe as coisas que não são de Deus ir embora e receba o que Deus traz de novo. Vai doer? Vai sofrer? Vai, mas é um pacote de bênção, irmãos. É um pacote de bênção embalado em aflição. Não é fácil renunciar, não é fácil fazer um sacrifício, mas é altamente recompensador depois que você desembala e diz, obrigado Deus, porque eu recebi. Irmãos, eu sou muito feliz por estar em Sertanópolis, eu sou muito grato a Deus por estar aqui nessa igreja, pastoreando há 5 anos e indo para o 6º ano. Sou honrado a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, pelos líderes que Ele me cercou, mas eu quero dizer para você que Sertanópolis veio num pacote de aflição. Veio numa das piores experiências que eu tive, Sertanópolis apareceu. E parecia como se Deus tivesse entregado a minha mão, dizendo, agora você vai sofrer com esse pacote de aflição. Não é por sua causa, não é por causa da cidade, mas é por causa da experiência que eu estava vivendo. Irmão, se eu tivesse rejeitado esse pacote, eu teria perdido tantas bênçãos na minha vida. Talvez os melhores anos que eu já passei no meu ministério, com a minha família, da minha vida, que foram dados nesses 6 anos aqui, eu teria descartado porque ele veio com uma aparência de aflição. Antes de ser pastor em Sertanópolis, eu fui para Dourados. Pastorei durante 6 anos lá também. Se for de 6 em 6 anos, está breve a nossa partida. E quando nós fomos para Dourados, minha esposa se lembra, nós choramos demais para ir para Dourados. Dourados apareceu como um grande pacote de aflição para nós. E tem outras experiências que não são ministeriais, mas pessoais que vieram para nós com a aparência de que fosse algo de prejuízo, de perda, de sofrimento, e que no final foi um Benjamim que Deus trouxe à nossa história. Queridos irmãos, os cumprimentos das promessas de Deus envolvem sacrifícios, às vezes dores e às vezes perdas. É por isso que nós não podemos parar, porque Jacó experimentou, quando ele sepultou Raquel, todas as experiências limitantes. Jacó experimentou medo como você experimenta e eu experimento. Jacó experimentou decepção porque ele estava fazendo tudo certo, não era justo ele perder a sua amada justamente agora, depois de tantos anos de esterilidade e sofrimento. Jacó teve traumas, e Jacó com certeza ficou muito assustado com o que estava acontecendo. Mas Jacó avançou. E por que ele avançou? Porque Jacó é um homem que sabe lidar com memórias. Jacó é um homem que sabe lidar com o passado. Para você seguir em frente, para eu seguir em frente, é necessário que a gente aprenda a lidar com o nosso passado. É necessário que a gente aprenda a lidar com as nossas experiências. É necessário que a gente aprenda a lidar com as Raquéis que falecem, que vão embora, e que a gente fica ainda tentando segurá-las e mantê-las com sintoma de frustração, decepção. Isso vai apenas travando os nossos passos. O texto diz que apesar do luto e da luta pessoal de Jacó, Israel seguiu adiante. É maravilhoso isso, porque eu preciso aprender a lidar com aquilo que me decepcionou, que me frustrou, que saiu do meu controle. Eu preciso aprender a lidar com a dor. Irmãos, a dor é uma bênção. A dor é um privilégio. Você não sabia disso, não? Existe uma doença chamada analgesia congênita. É isso mesmo, analgesia congênita. Sabe o que significa? São raros, cerca de 50 pessoas no mundo têm essa doença. Mas morrem muito rapidamente, na sua infância inclusive. Porque a pessoa ela é imune à dor, ela não consegue sentir dor.
A criança nasce e ela não tem dor. Se ela tem uma infecção de garganta, ela não tem dor. E essa infecção se torna generalizada. Se ela tem uma apendicite, ela não tem dor. E simplesmente ela vai a óbito. Se ela quebra uma perna, ela convive com a perna quebrada durante dias, sem que ninguém perceba, porque ela não tem dor. Se a gente não tiver dor, a gente morre. A dor é uma bênção. A dor me faz lidar com ela, me faz operar com ela, me faz trabalhar com ela e me faz responder a ela. Por isso a palavra responsabilidade é responder com habilidade diante do sofrimento da vida. Eu sou uma pessoa responsável que eu olho a minha dor e trabalho com ela. Muitas pessoas querem esquecer a dor e não é possível, irmãos. Não tem a tecla delete na nossa mente. Muitas pessoas querem negligenciar a dor, querem inventar histórias, querem fazer de conta que elas não existem, querem inventar de que o seu passado não traz sofrimento, de que a sua história não traz dores. Elas querem se esquivar. E aí elas criam subterfúgios, recursos, maneiras de fazer. Eu não estou vendo essa dor. É uma camuflagem emocional onde a pessoa não lida com o seu problema de uma maneira madura e responsável. Jacó é responsável nessa hora. Jacó lhe diz: Raquel está morta. E sabe o que ele faz, irmãos? Ele levanta um memorial diante do seu sofrimento. O que é um memorial diante do sofrimento? Isso aqui não vai me escravizar mais. Eu vou trazer honra, dignidade e respeito às coisas que mais machucaram a minha vida. Eu não vou negar e dizer que não aconteceu. Eu não vou tentar apagar e fazer de conta que nunca existiu. Eu vou olhar e, apesar de causar-me sofrimento, isso vai ser um memorial para a minha vida, para o meu coração, de que eu não posso paralisar, eu preciso avançar. Essa capacidade de dar novos nomes a situações conflitantes é uma capacidade muito própria de Jacó. Já percebeu? Quando ele está em Betel, ele não sabia que era Betel, ele chama aquele lugar de Betel, lugar de Deus, casa de Deus. Quando o Benoni nasce, sabe o que significa Benoni? Esse bebezinho que nasceu no meio da dor. Ben, em hebraico, significa filho. Oni significa dor, filho da dor. Aquele homem, Jacó, recebe um bebezinho recém-nascido em seus braços e diz: como é o nome dele? A mãe disse que ele é filho da dor. Ele disse: não, é Benjamim. Ben de filho e Jamim de mão direita, filho da minha bênção, filho da minha mão direita. Então Jacó dá novos nomes. Ele muda as dores de lugar, ele neutraliza o processo de contaminação da dor. Ele diz: é um memorial, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui Ele me sustentou, mas eu não posso parar aqui e ficar agarrado a essa dor. Eu preciso dar dignidade, respeito, reverência ao meu sofrimento, mas seguir adiante. Eu não posso ficar olhando para o passado e dizer: ai, 2020 foi uma tragédia, ai, a porta da igreja fechou, ai, os irmãos foram embora, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu tenho que avançar, irmãos, eu tenho que levantar o memorial e dizer: Senhor, eu aprendi demais. Eu quero dar dignidade a esse ano de 2020, quero dar dignidade às minhas decepções e frustrações. Eu quero dar um funeral justo àquilo que doeu em mim e aquilo que me machucou. Jacó sabe dar novos nomes e novos sentidos. Talvez você esteja dizendo: não, foi um casamento fracassado. Dê um novo nome. Não, foi um casamento de aprendizado. Talvez você esteja aí solteiro, depois de 20 anos de casamento, agora dizendo: o que vai ser da minha vida? Você diz: não, meu casamento foi fracassado. Não, foi uma experiência de aprendizado. Não vá e não peques mais. Talvez você esteja aí dizendo: não, foi um relacionamento. Não, foi uma experiência de aprendizado. Talvez você esteja dizendo: foi o curso errado. Foi uma experiência de aprendizado. Jacó diz: Raquel me trouxe até aqui, eu aprendi muito com a minha esposa, mas eu não posso parar aqui só porque ela faleceu. Eu tenho que seguir adiante. Por isso que o texto diz: Jacó sepultou Raquel, mas foi Israel que seguiu adiante. Porque quando ele sepulta Raquel, ele também sepulta a sua história de fracasso, de engano, de mentiras, de traições, da vida fácil, dos atalhos recebidos que ele sempre gostava, das vantagens inadvertidas que ele sempre procurou. Quando ele sepulta Raquel, ele sepulta Jacó, dizendo: não, Jacó também ficará com Raquel, porque esse velho homem também não vai seguir adiante. Esse novo homem chamado Israel, Jacó significa enganador, Israel significa lutador de Deus. Esse homem que luta, esse homem que avança, esse homem que progride, esse homem que vê o seu passado e estabelece as suas memórias como um projeto de sabedoria e não de frustração. Irmãos, talvez o que nós experimentamos em 2020 está nos travando os passos e trazendo muito medo e inquietação.
A palavra para você hoje é: existem circunstâncias em que a gente precisa mandar o passado embora. Paulo disse em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem coisas que a gente tem que abrir mão e dizer: eu não quero mais isso e nunca mais quero pensar nisso. Isaías 43:19 diz: não considere as antigas e nem considereis as passadas, eis que faço uma coisa nova. Então Deus às vezes nos chama a parar de trazer o passado e abandoná-lo definitivamente, nunca mais trazê-lo à tona, como nosso velho homem, nossa velha criatura. Mas existem circunstâncias onde Deus faz a gente pensar sobre o nosso passado, onde faz a gente lidar com ele cotidianamente e fazer um sepultamento digno onde a gente possa lidar com a nossa dor e nosso sofrimento momentâneo. Existem momentos que o passado tem que ser tutor, irmãos, pedagogo, ele tem que ser um mestre e ensinar a gente a viver essa vida de acordo com o que Deus prometeu. Porque eu sempre tenho uma palavra que carrega em meu coração: quem não tem o passado como tutor, tem o passado como torturador. Você tem que escolher o que você vai fazer com o seu passado. Ou ele te ensina, ou ele te castiga. E tem gente talvez essa noite que me assiste, que está aqui nesse templo, que está vivendo anos a fios com o passado, com um carrasco nos ombros, dizendo: você fez, você errou, você falhou. É hora de sepultar Raquel. É hora de dizer: chega de carregar isso. É hora de dar novos nomes. É hora de aprender a conviver com o seu passado. E tem gente que está querendo esquecer coisas que aconteceram, mas Deus está dizendo: eu quero que você traga a memória. Eu não quero que você esqueça disso. Eu não quero que você esqueça o que você experimentou em 2020, porque é através disso que eu vou trazer crescimento a você. Não esqueça do que você viveu até agora, dos seus pesares, dos seus sofrimentos, porque é através disso que eu vou te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não esqueça das suas aflições que você experimentou até agora, porque é através disso que eu vou concretizar as minhas promessas na sua vida. Existem circunstâncias, irmãos, que o passado tem que ser abandonado e chutado. Mas existem circunstâncias que ele tem que nos ensinar e tem que ser o nosso companheiro de jornada. Você tem que decidir o que ele precisa ser na sua vida. Jacó decidiu, fez a escolha certa, sepultou Raquel e seguiu adiante como Israel, o lutador, aquele que não desiste, aquele que caminha, aquele que progride, apesar de ter sofrido perdas e sofrimentos na sua vida. Passado é tutor ou é torturador. Eu sempre peço para Deus que Ele me dê experiências do dia a dia com Ele. O GPS fala comigo, os filhos da mesa falam comigo, passeios falam comigo, natureza fala comigo. Eu peço: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo com o dia a dia, não só com as escrituras abertas, mas eu quero que a vida me ensine o que o Senhor é para mim. E a semana passada aconteceu um fato muito interessante, que é desses momentos assim, magníficos, onde Deus fala no nosso coração. Eu estava no shopping almoçando com a minha família, e de repente eu desapareci, sumi da mesa. Minha esposa está ali, lembra, né? Eu não contei para você o porquê que eu desapareci, vai saber agora. Sumi, e eles olharam para mim e falaram assim: o papai não está aqui, né? Eu falei: desculpa, gente, eu não estou aqui. Sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Eu fui pagar o lanche do meu filho, que queria um cachorro quente, e eu cheguei lá e falei: eu quero esse daqui e tal. A moça falou, eu olhei lá na plaquinha, R$23,90, falei: eu quero esse aqui, eu compro, vem com tudo ótimo, beleza. Aí ela falou assim: mas hoje é dia de promoção, hoje sai R$18. Eu olhei e falei assim: hoje sai R$18? Hoje é quarta-feira é dia de promoção no shopping. Eu falei: verdade, quarta-feira é dia de promoção no shopping. Eu voltei para a minha mesa e vi a minha mesa com os meus filhos comendo ali. E eu lembrei que há 16 anos atrás eu só ia no shopping uma vez por mês, quando a gente recebia uma ajuda de custo, que vinha mensalmente para nós, na quarta-feira, para comer batata inglesa, que era o dia da promoção. Ela custava R$8,90 no dia normal e R$6,20 no dia da promoção. Era o dia de eu comer batata inglesa, comia até a casca. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração e disse: não esqueça de onde você veio, não esqueça de onde você saiu, não esqueça das experiências que te trouxeram até aqui. Não esqueça das suas raízes, porque foi nas suas aflições e será sempre através delas que eu vou forjar o seu caráter. Então, irmãos, Tiago 1,2 diz: meus irmãos, tenham por grande alegria quando passarem por várias provações, sepultamentos, perdas, tristezas, decepções, traumas e medos, porque é através da prova da vossa fé que eu edifico em vocês a paciência, a perseverança. E eu convido você essa noite a olhar para trás, para 2020, e não ficar chorando leite derramado. Se existem coisas que Deus está dizendo que você precisa abandonar e não trazer mais à sua memória, abandone definitivamente e saiba que Deus vai te dar graça para isso. Mas se tem coisas que precisam você carregar e ser o seu tutor, o seu pedagogo, faça isso. Traga a memória. Aprenda a lidar com a dor. Aprenda a lidar com o sofrimento. Porque hoje
Eu falo a vocês aqui com muita alegria sobre o que eu experimentei. Mas eu tenho um amigo, na mesma idade que eu, que foi 2 anos depois do que eu para o seminário, e que teve as mesmas experiências que eu, de privação, de frustração, até de abandono. E quando ele volta para a sua casa, ou volta para a sua igreja, todas aquelas frustrações avolumam e borbulham e explodem na vida dele. Sabe o que acontece? Ele abandona a igreja, abandona o ministério e abandona a fé. Porque para ele aquelas aflições de privação trouxeram para ele dores insuperáveis. Enquanto que para mim as mesmas experiências de aflições trouxeram aprendizados indestrutíveis. A gente precisa decidir o que fazer com as nossas aflições, irmãos. 2020 não foi fácil para ninguém. Você acha que você foi o privilegiado por ter um 2020 difícil? Você acha que você foi o privilegiado porque muitas coisas não aconteceram ao seu contento? Bem-vindo ao time. Não se faça de vítima e nem de coitadismo. Todos nós perdemos alguma coisa nesse ano. Mas a grande verdade é que nós sairemos dele. Ou como Jacó chorando Raquel, ou como Israel avançando para diante as promessas de Deus na sua vida. Isso eu não posso decidir por você. Vamos colocar em pé? Vamos orar enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Senhor Jesus, o Senhor Jesus mesmo é o nosso maior exemplo, Pai. Oh Deus, o Senhor tinha a felicidade do céu e dos seus filhos contigo por toda a eternidade. Mas entre a felicidade do céu e os teus filhos restaurados por toda a eternidade, havia uma dura e cruel realidade, a cruz do Calvário. E mesmo assim o Senhor foi fiel e fiel até a morte de cruz, para que o Senhor pudesse cumprir toda a felicidade do reino, que é ter os seus filhos por toda a eternidade contigo. Ensina a tua igreja a caminhar também apesar das aflições, Pai. Ensina-nos a nos ver livres, ó Deus, de toda a covardia que impede a gente de avançar apesar do medo. Livra-nos de todas as decepções que têm paralisado os nossos pés, todos os traumas que têm impedido a gente de crescer, e de todo o conformismo que tem feito a gente viver uma vida subalterna às perdas, uma vida submissa à escravidão. Livra-nos, ó Deus, porque o Senhor tem o melhor para nós. E ensina-nos a avançar para o melhor apesar dos piores. Ensina-nos a avançar para o melhor apesar das perdas, dos prejuízos que contabilizamos na nossa jornada. Ensina-nos a sepultar as nossas Raquéis com dignidade, sabendo que até ali nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos e nós desenvolvemos caráter. Mas nos ensina, Deus, a não ficar prostrados como Jacó, dependendo de um passado mentiroso e falso, mas ensina-nos a nos levantar como Israel, avançando para adiante, as coisas que estão adiante de nós, para o novo do Senhor. Oh Deus, tem pessoas essa noite que me ouvem, pessoas que estão amarguradas porque carregam um torturador nos seus ombros. Pai, que o nosso passado, as nossas experiências de 2020 não sejam torturadores, as nossas experiências sejam tutores, tutores de uma vida que cresce, que avança e que depende mais do Senhor. Assim como Jesus não desistiu de nos dar o reino prometido por causa da cruz, que nós não desistamos de avançar para o que as tuas promessas nos garantem, apesar das dores dessa vida. Não desistamos, sigamos em frente, sigamos adiante, em nome de Jesus, porque quem nem enfrenta o seu medo, não consegue seguir em frente, não consegue seguir em frente, e nós queremos seguir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos cantar essa última canção, e eu queria que você, enquanto cantasse, lembrasse da fidelidade de Deus, e não tivesse medo de enfrentar os seus dissabores. Porque a frase que Deus traz no meu coração nesse momento para compartilhar com você é: se você quer seguir em frente, enfrente os seus medos. Se você quer seguir em frente, enfrente suas decepções e frustrações. Se você quer seguir em frente, enfrente os seus traumas e receios. Se você quer seguir em frente, enfrente, batalhe, combata como Israel, lutador de Deus. E não desista do que Deus tem para o seu coração. Que Deus traga um feliz 2021 para você. Mas não se esqueça de onde você saiu e dos memoriais que nós levantamos nesse lugar. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto a dor
O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono sempre está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, caminhos irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Jesus, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, Declara a Jesus que Ele é imutável.
em nossas vidas. E Ele tem as melhores perspectivas para as nossas vidas. E tudo passará, mas o reino dele continua sendo eterno. E que Ele te leve em paz, graça e misericórdia. Que você tenha um excelente resto ainda de domingo. Uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus.